E aí, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou aqui continuando, perseverando no nosso propósito de refletir, comentar e ler todo o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, né? Comentado e refletido por nós, sempre lembrando e enfatizando a importância de você fazer a sua própria leitura aí, acompanhar junto com a gente, ler a palavra de Deus e deixar ela transformar a sua vida. E eu gostaria de lembrar também, caso você receba esse vídeo pela primeira vez, né, para você entrar no nosso canal, se inscrever, nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, para que ela alcance mais pessoas, compartilhar esse vídeo, né, com pessoas, para que a palavra de Deus também possa chegar em outros lugares. Muito obrigado e vamos para a nossa leitura de hoje. Mateus, capítulo 26, versículo 57. Diz assim a palavra do Senhor. E os que prenderam Jesus e levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciões. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo iria terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de que o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: Este disse que posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. E o que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros os esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Versículo 69. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou-lhe e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha lhe dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Até aqui a nossa leitura. Analisando aqui o que nós lemos, no primeiro versículo nós vemos quem foram os responsáveis pela prisão e pela morte de Jesus. E foram os sumos sacerdotes, os escribas, os anciões e os principais religiosos da época. Foram os religiosos quem prenderam Jesus e que os acusaram para que ele morresse. Versículo 58. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Pedro não tinha mais esperança e, para ele, a sua convicção de que o Messias que salvaria o seu povo estava
toda acabada, né? Pedro achou que ali tudo tinha acabado, que Jesus morreria ao ser preso e que a sua esperança do Messias Redentor acabaria ali. E o que esses religiosos fizeram para cumprir o seu plano de matar Jesus? Levantaram vários falsos testemunhos, e aqui diz que foram vários, né? E dentre eles um afirmou uma palavra que realmente Jesus disse. Ele disse assim no versículo 61. Esse disse, falou que Jesus estava dizendo, né? Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E aí é onde Jesus é questionado pelo sumo sacerdote se ele não daria nenhuma resposta a todas essas acusações. E Jesus fica em silêncio e se cumpre a profecia de Isaías, onde o cordeiro não abriria a sua boca, né? Onde Jesus não teria nenhuma resposta para essas acusações. Ele se entregaria em silêncio. Mais para frente, o sumo sacerdote exige que Jesus falasse alguma coisa tendo Deus como testemunha. E questiona se Jesus realmente era o Messias. E Jesus disse que era o que eles estavam dizendo. Versículo 64 diz assim, Jesus respondeu, é o Senhor mesmo quem está dizendo isto. Mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E Jesus mais uma vez fala aqui sobre o juízo, sobre a partir daquele momento em que um dia haveria um juízo e que ele era o Deus vivo, né? Ele era o Deus encarnado, ele era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido. E quando Jesus deu essa resposta, era o que eles queriam para condenar a Jesus, porque na religião deles a blasfêmia era digna de morte, e isso para eles era blasfêmia, pois achavam que conheciam Jesus por saber quem era seu pai, por saber quem era sua mãe, né? José e Maria, e por não crer que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, o Cristo, o Messias. E aqui nós podemos refletir em algo um pouco mais prático na nossa vida, né? A reflexão sobre essa religiosidade. Quando nós não reconhecemos o verdadeiro Cristo, quando nós não conhecemos o verdadeiro Jesus, assim como esses religiosos, nós matamos o verdadeiro Deus, porque temos uma imagem equivocada de quem Ele é, temos uma esperança errada e diferente da verdade em que Ele se manifesta a nós. E da mesma forma, se nos tornarmos os religiosos, assim como esses, nós matamos, negamos, né, e não reconhecemos quem verdadeiramente Cristo é. E a religiosidade pode e faz isso nas nossas vidas. Ela nos impede de ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. Quando nós caímos no que no mundo gospel chamamos do ativismo evangélico, né? O ativismo gospel, achando que fazer alguma coisa na igreja, fazer alguma coisa no mundo eclesiástico, ter um cargo, ter uma função, fazer alguma ação é o relacionamento com Deus. E na verdade nunca foi. O relacionamento com Deus nos move a ter várias atitudes. Mas existe uma grande diferença de acharmos que fazer as coisas para Deus é estar com Deus, e estar com Deus e fazer as coisas com Deus. E nós precisamos fazer essa autoanálise nas nossas vidas e ver se nós estamos simplesmente sendo religiosos, ao invés de viver o verdadeiro relacionamento com Deus através da pessoa de Cristo, conhecendo a Deus. A Bíblia diz que a vida eterna é reconhecer a Cristo e conhecer a Deus, ou seja, relacionar-se com Ele. Eu gostaria que você pensasse e refletisse sobre isso na sua vida. Vamos para a segunda parte em que nós vamos refletir sobre a atitude de Pedro. Pedro nega Jesus conforme Jesus havia dito quando Pedro lá atrás disse que se preciso fosse, morreria por Jesus. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, naquele mesmo dia em que Jesus estava sendo preso, né? Você me negará 3 vezes. E aqui acontece exatamente isso, versículo 69, onde Pedro nega Jesus pela primeira vez, né? Pedro estava sentado fora do pátio, empregados se
uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. E aí Pedro disse: não sei o que você está dizendo. Ele negou a Jesus pela primeira vez ali. E a exemplo disso, nós também fazemos isso quando nos empolgamos sem pensar verdadeiramente o que é seguir e viver para Cristo. Muitas vezes nós dizemos que fazemos isso, faremos aquilo, transformaremos o mundo, e muitas vezes na hora em que precisamos demonstrar uma pequena atitude de verdade, fazemos assim como Pedro e negamos Jesus. Precisamos analisar isso muito sério nas nossas vidas, o quanto as nossas atitudes e as nossas pequenas atitudes podem demonstrar que nós estamos negando aquilo que dizemos crer, aquilo que dizemos fazer, assim como Pedro fez lá atrás. Falou que morreria por Jesus. Realmente, Pedro era o que defendia mais a Jesus, tanto é que nós vemos isso quando Jesus é Pedro. Ele é o único que ataca um soldado com a sua espada, porque ele tinha convicção, daquele momento de que era o papel dele defender e proteger o Messias, o seu Salvador. Mas nós vemos aqui a atitude de Pedro, em que confirma o que Cristo já sabia, que Pedro ainda não estava preparado para morrer por ele. Por quê isso aconteceu? Porque ninguém pode fazer nada por Jesus que ele não tenha feito. Pedro não podia morrer por Jesus antes que Jesus morresse por ele. Pedro não poderia amar verdadeiramente Jesus antes de ver o quanto Jesus amava Pedro. Nós vamos ver isso posteriormente, depois de Jesus ressurreto e falando do seu amor para com Pedro. E isso também é nas nossas vidas. Não existe possibilidade nenhuma de nós dizermos que faremos alguma coisa por Deus, se não tivermos a consciência, a convicção e a experiência de que Ele fez algo por nós muito maior do que qualquer coisa que podemos fazer. Reflita sobre essas duas questões, sobre a religiosidade e sobre o nosso relacionamento com Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque nada do que nós podemos fazer o Senhor não tenha feito por nós antes através de Cristo Jesus. Muito obrigado por abrir os nossos olhos, Deus. Que se nós cairmos na religiosidade, nós não reconheceremos, não conheceremos o Senhor e nunca nos relacionaremos verdadeiramente com o verdadeiro Cristo, com o ressurreto, com o Messias, com o Jesus, Filho de Deus. E que o Senhor possa se revelar a nós em graça, em verdade e através da Tua palavra, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração, no poder e no nome de Jesus. Deus abençoe você.